Na cidade de Lucélia, moradores tiveram que deixar as suas residências devido à proporção dos incêndios. Para nos atualizar da situação na região, nós vamos falar agora com a prefeita Tatiana Guilhermino, que chega na programação da Jovem Pan. Prefeita Tatiana, bem-vinda, boa tarde. A gente sabe que você está com o celular descarregando, estava inclusive em um desses locais aí, que são focos de incêndio que ainda estão acontecendo na cidade de Lucélia, na Alta Paulista, ali próximo de Adamantina, Oswaldo Cruz. Prefeita, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente como é que está a situação aí em Lucélia. Boa tarde, Nelson, a todos que o acompanham aí. Realmente eu estava a campo. Desde sexta-feira, né, foi um terror, uma tragédia, uma catástrofe, na verdade, de todos os males. Hoje estava junto, do secretário de Agricultura, estava aqui comigo. Desde ontem, o governador, acompanhando todas as ações junto comigo, junto com a parte do centro de monitoramento que a gente montou num dos bairros, dos vilarejos. Nós não tivemos nenhum óbito, mas nós tivemos animais, a parte de pastagem, parte ambiental, estrutural, e agora a gente já está numa segunda fase. Foi um dia de muita loucura. Eu fiquei a campo, porque eu estava a campo. Então, a gente teve que fazer um esvaziamento de uma usina, teve presídio em torno dele, então foram muitas ações, e eu acho que eu só me dei conta de tudo isso, né, um pouco hoje, quando acho que a adrenalina, e eu tive no enfrentamento junto com eles o tempo todo. À noite, os pipas trabalhavam, e eu ligava para os prefeitos, liguei para o Coronel Engel, do estado, que prontamente já me auxiliou nesse enfrentamento. Foram chegando caminhões-pipas, usinas, nós temos 2 na região. Se não fossem elas, seria muito difícil ter feito todo esse enfrentamento. Eu estive com eles, nós montamos uma base, como eu disse, nesse vilarejo, onde nós tivemos que levar água, comida, maçã. Algumas pessoas precisaram deixar por precaução as suas residências. Então, foi um terror, mas passamos. E agora, ontem já, agradecer a chuva, que eu acho que Deus tem olhado nessa hora, Ele olha por nós, né? Então, com a chuva, a gente ontem para hoje saiu dessa fase vermelha, ainda tem alguns riscos sim, mas tanto que nós já deixamos a base do vilarejo, as pessoas já estão 100% com água, comida, energia restituída. E agora os danos. Então, o governo prontamente, né, propôs e vai estar trabalhando. Estávamos até agora, montamos um centro de monitoramento em contingência aqui na Casa de Agricultura do município de Lucélia, e as outras cidades também, que a prefeita Sônia, que é Salmourão, Adamantina, o Márcio Cardim, que é o outro prefeito, o secretário Piai de Lucélia já foi para Adamantina, onde amanhã, aqui nós fomos ao território com propriedades rurais, com gado, né, e pessoas, em torno de 5.136 hectares. É uma área muito grande que envolve 31 propriedades que foram atingidas. Umas na sua totalidade, 100%, outras não. Então, todo esse levantamento agora, a partir de amanhã, nessa central de monitoramento onde estava até agora, junto do governo do estado, aqui no município, junto com o secretário Piai e toda a CAT regional, a gente iniciou os trabalhos para, a partir de amanhã, já iniciar todo esse auxílio, né, que a gente tem que prestar a esse pequeno e grande produtor. Prefeita, você falou sobre pessoas que tiveram que deixar as suas residências aí em razão do fogo. Como é que foi para amparar essas pessoas, essas famílias? Foram para onde? A prefeitura ajudou? Elas foram para abrigos? Foram para casa de familiares? Como que foi o cuidado com essas famílias que tiveram que deixar as suas residências? Sim, aqui em Lucélia, nós tivemos por precaução de um dos vilarejos do Mil Alqueire, que era uma fazenda muito antiga, de Mil Alqueires aqui, se tornou, mas a gente não chegou, graças a Deus, os nossos pipas conseguiram proteger esta casa, mas foi tiradas por questão de risco, né? E eles ficam em hotéis. Agora, nós tivemos, quem precisou desabrigar mesmo foi a cidade de Salmourão, que é a prefeita Sônia, aqui ao meu lado, que faz divisa também com o município de Lucélia.
Essas pessoas foram abrigadas numa escola, né, e a Sônia que está dando esse suporte para essas famílias ali nessa creche, porque elas são mais do município dela. Então, no meu não houve queima de casas, né? Hoje o dano ele foi mais ambiental e estrutural no sentido de cerca, encanamento de presídio, coisas com usina, caminhão-pipa que foi no meio do fogo também, um dos caminhões também foi queimado. Então, foram esses tipos de dano. Graças a Deus, nós não temos o dano com o ser humano e com as suas casas aqui no município de Lucélia. Nós tivemos ao nosso lado, que foi Salmourão, onde essas famílias tiveram que ser abrigadas em uma escola e a prefeitura deu todo o suporte necessário. Prefeita, a pergunta agora é do Luiz Augusto Durso. Boa tarde, prefeita. Alegria recebê-la aqui na Jovem Pan. Nós havíamos visto uma notícia que a prefeitura de Lucélia estaria recomendando soltarem os gados por causa dos incêndios. Eu queria perguntar para a senhora se realmente eles precisaram soltar, como ficaram esses pecuaristas da região e se há um prejuízo concreto para esses indivíduos que realmente, para se salvar do incêndio ou para salvar seu gado, tiveram que soltar aí. Como que ficou essa situação? Esse áudio, na verdade, eu não imaginava que ia tomar essa proporção. Ele foi meu, né? Eu estava na linha de frente, numa região de um dos vilarejos, e esse fogo, por causa do vento, ventava muito na sexta-feira, ele começou a migrar para uma área de confinamento, e o fogo vinha muito rápido, e eu migrei para essa usina para ajudar na parte do escoamento, porque todos os pipas, toda a força que a gente tinha, e era insuficiente o tanto de pipa, de tanto fogo, né? Então, eu pedia, tem uma pessoa da Rádio Diamantina, que queridamente a gente chama ele de Sabiá, eu mandei um áudio para ele pedindo por favor, porque a pessoal da zona rural ouve muito essa rádio, né? Então, para que soltassem, ficassem atentos, porque as pessoas mais idosas na área rural, eu comecei a chegar nos sítios, nós da Defesa Civil, e eu junto com eles a campo, porque esse áudio é meu, as pessoas fecham as suas janelas, e às vezes fumaça, acha que o fogo está longe, né, e o fogo estava perto. Então, teve uma casa, por exemplo, aqui a gente ficou com pipa só na casa, né, ele queimou 100%, a casa só que a gente conseguiu salvar. Então, no desespero, eu dizia para as pessoas, não esperem chegar socorro, salvem seus animais, salvem suas casas. Então, assim, a gente teve sim muitos animais soltos. Desde ontem, o pessoal já está trabalhando nesta coleta, né, de informações, mas nós não tivemos ainda assim um número exato de animais para estar passando para vocês, né, mas a gente está fazendo todo esse levantamento, porque você imagina 5.136, 31 propriedades, né? Então, ontem que a gente começou e hoje que estamos fazendo todo esse trabalho de levantamento com a pessoal da agricultura, meio ambiente, polícia ambiental e florestal, né, para estar conseguindo fazer isso. Muito bem, prefeita Tatiana Guilhermino, da cidade de Lucélia, falando conosco aqui no Tá na Roda nesse domingo. Prefeita, eu quero te agradecer, te parabenizar pelo trabalho, desejar força, sabedoria, sucesso aí na condução desta crise, que tudo se resolva, volte ao normal, que ninguém seja vitimado por esta série de incêndios e que fique tudo bem por aí na cidade de Lucélia. Lucélia que é da minha região, aí, quase vizinha da minha cidade de Bastos, conheço muito bem aí essa rota da nossa Alta Paulista. Obrigado, viu, prefeita? Nada, e assim, agradecer a oportunidade das usinas. As pessoas trabalhavam, eu fiquei no campo até 2, 3h30 da manhã para controlar um pouco. As pessoas trabalharam incansavelmente das duas usinas, dos municípios ao redor. Então, foi uma força-tarefa, foi uma soma. Agradecer também o Estado, que nós vamos agora, começamos a partir de hoje, reconstruir histórias, sonhos. Então, o Estado vem para nos dar alguns caminhos. Então, agradecer a oportunidade de todos que tiveram envolvidos nesse processo. E a gente não deseja para ninguém, porque acho que ninguém tem esse preparo, né, para todo esse enfrentamento. Então, só agradecer vocês também pela oportunidade de mostrar um pouco, mesmo que de forma caótica, que os prefeitos se organizem, os municípios,
que a gente precisa agora é somar força no processo de reconstrução de cada ser humano, de cada animal e de cada vida. É isso. Realmente, união vai fazer muita diferença, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, prefeita Tati Guilhermino, da cidade de Lucélia, falando conosco no Tá na Roda desse domingo. Diogo da Luz, quero a sua avaliação. Você vê ali uma situação em que a prefeita vai para o campo, tem que ajudar e manda áudio para a rádio divulgar para as pessoas que às vezes não estão sabendo da proporção desses incêndios, né? Para conscientizar de que há perigo. Ela citou ali uma propriedade rural em que o caminhão-pipa não foi para apagar o incêndio, foi só para proteger a casa, porque queimou tudo e só sobrou a casa porque o caminhão-pipa estava ali, graças a Deus, protegendo a vida das pessoas, né? Mas muitos animais perdidos, é uma situação realmente muito preocupante, muito triste, né? É preocupante, é triste, e a gente vê que o que fica como aprendizado é que nós brasileiros precisamos pensar mais na prevenção, mais na defesa civil, mais na solução dos problemas. Veja que a Austrália, que tem um terreno, uma área um pouco menor que a do Brasil e 26 milhões de habitantes só, tem mais que o triplo de bombeiros entre profissionais e voluntários que o Brasil, sendo que boa parte da Austrália é inabitada porque é deserto e deserto não tem nem como pegar fogo. Nós precisamos estar preparados para as intempéries, que fica essa lição, porque nós vamos ver na Amazônia faltar bastante fogo também daqui até novembro. Infelizmente, eu espero muito estar errado, mas o nível dos rios está mais baixo do que há um ano atrás. Historicamente, desde que se mede há mais de 100 anos, nunca se viu os rios tão baixos. Isso é reflexo de seca. Agora, eu queria fazer um contraponto à fala do Gesualdo sobre faltar água. Eu tenho uma visão diferente. Desde que eu sou criança, eu escuto que o futuro da humanidade é trágico. Quando eu era pequeno, diziam: vai faltar comida, a humanidade vai passar fome desesperadamente. E o que eu vejo desde então é que, década após década, a fome é cada vez menor. Mas uma hora vai faltar. E só vai faltar água enquanto o Estado mantiver o monopólio da exploração e distribuição dela. Aí sim vai faltar água. Porque, vejam bem, o estado de Nebraska, um dos 50 estados americanos, tem mais irrigação que o Brasil inteiro. A água se recicla. E sabe quanto chove no Nebraska? A mesma coisa que no Ceará, que vive ano após ano grande parte dos seus municípios em calamidade hídrica. E se nós olharmos para Israel, onde quase não chove, não falta água. A água se recicla, eu insisto. Se for bem administrada, ela atenderá a todos nós. Eu acredito muito na capacidade do ser humano, da humanidade, e vejo que passa a década e nós vivemos cada vez melhor. Essa é a realidade. Mas, Diogo, você não acha que com essas mudanças climáticas todas, aumento da temperatura média ao longo dos anos, a gente não vai ter o impacto natural das mudanças climáticas também no nosso acesso às águas potáveis? Nós poderemos ter mais dificuldade em alguns lugares e maior facilidade em outros. Porque se continuar havendo degelo em alguns lugares, essa água poderá se translocar para outros lugares. E ela não desaparece, gente. Isso que é importante dizer. Quando a gente bebe um copo d'água, não quer dizer que essa água nunca mais vai ser água. Ela vai voltar a ser água. A água se recicla o tempo inteiro. Poderemos ter menos chuvas ou chuvas mais intensas em um ou outro lugar, mas teremos água, e a tecnologia, o conhecimento do ser humano tem mostrado que cada vez mais a gente sabe otimizar e aproveitar bem os recursos naturais. O que não pode, insisto, é deixar esse monopólio na mão do Estado, que nessas horas fala: só eu posso resolver, porque só eu sei cuidar da distribuição correta para todos. Aí tanto falta, que tem, como você disse, 40% de desperdício na cidade mais rica do Brasil, da água que já estava tratada dentro dos canos. E em grande parte a gente paga por essa água, porque quando falta água à noite, de dia corre ar pelos canos, faz girar aquela roletazinha que tem nos hidrômetros, e a gente está pagando pela entrada de ar nos nossos canos. Mas isso aí diz que é mito, viu? Esse negócio de que passa ar no medidor de água diz que é mito. É fácil de ver que não é mito, não. Às vezes, felizmente não é frequente, mas às vezes, ou melhor, toda semana, para nós em São Paulo, às vezes, falta água na minha casa e a gente percebe que está entrando o ar pelo cano e aquela borboleta está girando, sim. Em estado que foi, com a palavra Gesualdo. Diogo, eu queria ser otimista como você, cara. Não discordo de tudo que você disse. É preciso melhorar a gestão da água, claro.
Acho também que deixar isso só na mão da iniciativa privada é um equívoco. A água é um bem muito valioso e está aí o artigo 173 e 174 da Constituição Federal para dizer que quando um bem for de interesse público, um interesse coletivo, o Estado deveria, pelo menos, ser o agente fiscalizador normativo do sistema, mas é uma questão matemática. Se você tem uma caixa d'água, sai cada vez mais água, entra cada vez menos, é evidente que vai faltar. Em alguns lugares já está faltando. Vou dar uma realidade que eu ouvi, por exemplo, da minha cidade. A minha cidade, uma cidade pequena, de algo em torno de 110 mil habitantes, e nós temos capacidade de água para 120 mil habitantes. Portanto, faltará água sim se a população aumentar. A agricultura, com todos os benefícios que ela nos traz, não estamos aqui criticando, nem falando que a agricultura é responsável pela falta de água, longe disso. Mas uma agricultura mecanizada envolve retirada de água, sim, de rios. Isso também mas essa impacta. água não desaparece. Sim, mas ela vai para o mar. Veja o caso do Nebraska, como eu citei. Chove menos do que no Ceará. O problema é a qualidade da água. Mas a água se recicla de forma alguma. Falta em muitas cidades. Falta, porque é o Estado que administra. E o Estado é incompetente para isso. Veja de novo o caso da cidade de São Paulo. Final da década de 70, Reinaldo de Barros era o secretário de obras, ou não sei, ele cuidava das obras do governo. E ele fez um projeto que ele disse: estamos fazendo o sistema Cantareira e mais algumas modificações, final da década de 70, para suprir a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, com água para os próximos 40 anos. Desde então, não se fez nada, até que nós tivemos uma baita crise hídrica no estado de São Paulo, e aí que perceberam que precisavam aumentar as captações e foram buscar no sul do estado mais água, e nós estamos com tranquilidade de novo. A água existe, é uma questão de administrar com responsabilidade e com seriedade. Diogo, vou usar a expressão do prefeito. O Rio Piracicaba nunca teve tão vazio quanto agora. A bacia amazônica não teve tão vazia quanto agora. Tá faltando água sim. O ciclo nosso de chuva, o ciclo pluvial, tem sido cada vez mais afetado. Não que nós passaremos sede por toda a humanidade. Essa água sai de um lugar e vai para o outro. Mas em determinados locais, existe sim uma tendência à seca muito grande e, portanto, uma falta de água. Isso existe, mas muitíssimo menor que aquela que tem em Israel. É só a gente importar a tecnologia deles e a gente vai ver que é perfeitamente possível. Vamos girar a nossa roda, porque eu quero saber a opinião dos colegas também. Vocês concordam com o Diogo ou com o Gesualdo? Vai faltar água ou não vai faltar água? É uma questão só de ser monopólio do Estado? É uma questão do aumento da população? E aí, Guilherme Mendes? O que o Diogo falou, em tese, é uma grande verdade. A Terra é um sistema e tudo que nela está vai permanecer, não é? A energia, a água, a energia solar, seja a energia vinda de biomassa, não tem como sair desse sistema. O problema é esse rearranjo. Como o Gesualdo aqui bem colocou, muitas vezes a sociedade se organizou em torno dos rios, em torno justamente do acesso à água. E as mudanças climáticas têm ocorrido numa velocidade muito maior do que a capacidade do ser humano de se modificar, de se adaptar. Então, falta água onde o ser humano está instalado. Nós vimos aqui a fala do prefeito e foi apenas... um exemplo sobre o Rio Piracicaba. A gente tem uma série de outros. O Pantanal nunca teve tão seco. A Bacia Amazônica também com seus afluentes ali, alguns deles chegando a níveis nunca antes vistos. Em compensação, a gente viu no sul também excesso de água em outras regiões. Isso tudo vai custar o quê? Vai custar a vida humana. Como o Diogo bem falou, a água não vai sair da terra, ela vai apenas para outros locais. Agora, e o ser humano, ele consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças? Qual vai ser o custo de vidas? Qual vai ser o custo de qualidade de vida? Enquanto o meio ambiente vem promovendo aí as suas mudanças para fazer os ajustes em razão do desequilíbrio que o próprio ser humano causou com o efeito estufa, com o aumento das temperaturas e tudo isso que hoje me parece já uma verdade em conteste. Esse é o ponto a ser discutido. E em relação a esse debate, água administrada pelo Estado, água administrada pelo privado, a questão de fundo é responder a seguinte pergunta: água é um direito universal ou água é um produto? Essa é a questão a ser respondida. A depender da resposta, se tem um modelo. A depender da resposta, se tem um outro modelo. Não dá para ser os dois? Dá para ser um direito universal e um produto?
É que não dá, porque um produto... Uma coisa anula a outra? Eu acho que uma coisa necessariamente anula a outra, Nelsinho, pelo seguinte, o produto, numa sociedade capitalista como a que nós vivemos e que grande parte do mundo vive, ele requer exclusividade e quanto mais escasso, mais caro. Então, é um contrassenso em si pensar a água como um bem universal. Se ela for um bem universal, nem todos poderão lucrar sobre a sua posse, sobre a sua utilização. E se isso for encarado dessa maneira, o que a gente vai ter, o que acontece em determinados estados, e em parte o que o Diogo bem aqui colocou, o Estado foi ineficiente em ofertar água para grande parte da população. A pergunta toda é, será que a iniciativa privada, simplesmente porque é mais competente, vai conseguir universalizar esse bem? Eu tenho minhas dúvidas. Gui, mas se a água for 100% um direito universal e 0% um produto, então cada um que fure um poço artesiano no quintal de casa para ter acesso à água. Porque tem que levar em consideração que tem toda uma estrutura para tornar aquele bem, que é um direito universal, como um produto a ser consumido, né? Sem dúvida. Tem encanamento, tem muita coisa envolvida, não tem não? O fato de ser um bem universal não quer dizer que é gratuito. Essa é a questão. Você pode universalizar bens que têm custo para serem produzidos, para serem mantidos. O alimento é um deles, a água é um deles, a moradia é um deles. Aí é o modelo de sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade em que as pessoas têm acesso à água, comida e moradia. A gente quer uma sociedade que elas só tenham acesso à água e comida. Isso é uma escolha da sociedade brasileira e de cada estado, não é? Vamos fechar essa rodada aqui com o Luiz Augusto Durso e depois com a Raquel Galinatti. Eu tô com o Josual, não sou tão otimista como o Diogo, eu acho que vai faltar água, vai faltar alimento. O que mais tem na terra é água. É claro que é fácil a gente falar, não, a água tá aqui, ela entra no sistema, ela volta pra terra, mas não adianta ela voltar e cair nos oceanos e se tornar água salgada. A água tem que estar apta ao consumo, apta à utilização humana. O que mais tem é água, só que tem gente que morre de sede nadando no oceano. Custa muito caro a dessalinização. A gente vai ter água. Talvez tenhamos água para sempre, mas quanto que vai custar para a gente realmente dessalinizar, entregar, chegar em pontos distantes que estão longe dos litorais? Então, realmente, a água tem muita. A questão é se ela será apta para a gente consumir, para a gente usar na agricultura. E alimento é outra questão que está acabando muito rapidamente. Pesquisa aponta que a gente antigamente tinha 12 meses de produção. Hoje a gente consome a produção de um ano em 4, 5 meses. Então, rapidamente, a gente está acabando com os recursos naturais. E aí eu sou zero otimista, muito pelo contrário, eu sou pessimista no sentido de trazer um recado para que a gente precise aprender com essas questões e mudar o comportamento. Para fechar, Raquel Galinatti, você está no time dos otimistas ou dos pessimistas? Dos otimistas e dos pessimistas, porque depende do prisma que eu vai enxergar. Mas o que eu concordo com todos, que a incompetência humana faz com que a água que deveria ser abundante fique cada vez mais escassa. A gente pode repetir que 40% das águas que saem ali das empresas, né, no caso da Sabesp, aqui no caso de São Paulo, no trajeto 40% é perdida. Ora porque tem furo no cano, ora porque não tem o saneamento adequado, ora porque tem também furto de água. Então existe a necessidade de investimentos naqueles que estão proporcionando água, naqueles que estão dando água para a população, para que aquela torneira ali chegue com o mínimo de desperdício possível. A gente está falando por exemplo, países como Japão, Alemanha, o desperdício da água, da distribuidora da água até a torneira da casa da pessoa, não chega a 8%. Então é uma situação em que depende de competência, seriedade e responsabilidade dos gestores públicos.